Olá, nós vivemos numa época em que a política, a economia, os costumes, a sociedade em geral e a educação passam por uma transformação muito profunda. E essa transformação não se deve à pandemia, não. Ela começou há cerca de 30 anos, ou 20 anos, quando a internet foi se popularizando. Então, essa transformação na sociedade, essa transformação cultural profunda, tem acontecido cada vez mais na direção de uma vida, mais do que de uma vida, de uma comunicação e de uma relação interpessoal e profissional que acontece por meio da rede, né, de internet. A ágora tem se tornado cada vez mais virtual. A praça pública agora é virtual. A praça pública está dentro da casa de cada pessoa. E isso tem uma consequência pesada para a educação. E essa consequência tem sido acelerada pelos protocolos que os governos têm estabelecido diante da pandemia. Enfim, os governos têm estabelecido a interrupção temporária de muitos serviços, entre esses serviços a escola. E isso não aconteceu só em 2020, na verdade isso vai acontecer agora, a partir de agora, sempre que houver um risco de pandemia, sempre que houver um risco de algum vírus, de alguma doença que se propaga muito facilmente no mundo, as escolas fecharão. E isso acontecerá de tantos em tantos anos, as escolas vão fechar por um ano, como está acontecendo aqui em 2020. Já são, sei lá, as escolas fecharam em março, nós estamos em setembro, né? Então são vários meses em que as escolas simplesmente estão fechadas. E a população, aos poucos, vai perceber, com a ajuda também da mídia, que vai reforçar isso, as populações vão perceber que as escolas não são tão indispensáveis quanto parecem. Que as escolas, de certo modo, são supérfluas. E que é possível estudar, é possível aprender, é possível ter uma formação, talvez até muito melhor, né, fora da escola. Quando isso começar a aparecer nos jornais televisivos, pronto, estará assinado o destino da instituição escolar tradicional, né? Pelo menos para uma parte da população. E essa parte da população, eu estou dizendo a classe média e a classe alta, né? Enfim, eu prevejo que os governos serão forçados a flexibilizar o regime escolar, né? Em primeiro lugar, com parte das matérias, ou até mesmo a maioria das matérias, sendo ministradas à distância. O ensino à distância vai se impor como uma realidade, não por ideologia, mas simplesmente diante das decisões, das opções políticas que foram tomadas, né? A opção pelo lockdown, a opção pelo encerramento temporário das atividades escolares, universitárias e tal, isso simplesmente vai impor o fim das salas de aula como a gente conhece, né? Com 40, 50 alunos. Isso já está acontecendo, né? Em São Paulo, há algumas universidades particulares que fizeram uma dispensa em massa de professores, 1.000, 1.200, 1.500 professores demitidos, e foram contratados tutores que vão, vão reger salas de aula, classes virtuais, com 100, 150, 200 né, alunos participando daquelas aulas virtuais gravadas, e o tutor fica lá só ajudando, um tutor que não precisa ser mestre, não precisa ser doutor, enfim, vai ficar lá ajudando, porque ele não é um professor, ele não é um docente, né? Então isso será uma economia imensa para as universidades, enfim, os conselhos universitários dessas universidades que estão fazendo isso estão felizes da vida, porque economizarão muito, não só com salário, mas também com o espaço físico, com eletricidade, com manutenção, com água, etc. Mas isso será péssimo para os professores que passaram 20 anos da vida deles, 30 anos da vida deles, se preparando para enfrentar uma sala de aula no nível universitário, né? Eles ficaram desempregados, e já estão ficando, né?
nós, professores, doutores, estamos ficando desempregados. E isso vai acontecer também, na educação pública. Tá? É inevitável, me parece inevitável, que o funcionário público vai perder a estabilidade. Né? Esse governo que está aí não é... Na verdade, esse discurso existe já desde a época do Fernando Henrique. Essa proposta de fim da estabilidade profissional do funcionário público, isso vai acontecer, e os professores das universidades públicas também vão ser demitidos. Tá? Enfim, a universidade pública vai diminuir aqui no Brasil. Isso faz parte de um projeto que não vem de agora, é um projeto de longo prazo. Enfim, então haverá cada vez mais a presença, a autoimposição da presença do EAD, do ensino à distância. Então haverá essa flexibilização da presença física, mesmo nas instituições que mantiverem classes físicas, né? Salas de aula presenciais. Isso vai acontecer nas escolas também. Né? E em relação especificamente às escolas, eu prevejo a abertura, também não motivada pela ideologia, mas motivada pelas próprias necessidades impostas pela realidade. Haverá a flexibilização no sentido da aceitação legal do homeschooling, da educação escolar em casa ou em instituições que não são exatamente escolas. Né? Enfim, haverá essa possibilidade da educação e no final dos ciclos de educação da obtenção de um diploma, de um certificado, fora do ambiente escolar. Certificado com finalidade profissional ou para fazer o vestibular, etc. Tá? Enfim, me parece que isso envolve um risco, especificamente para um grupo de alunos, né? Mas envolve também uma oportunidade para outro grupo de alunos. Onde é que está o risco do fim da escola como nós conhecemos? E aí eu vou falar especificamente da escola e não tanto da universidade, que é outra discussão. Qual é o grande risco? O risco me parece ser o risco do abandono das crianças em situação precária. Há milhares de crianças, há dezenas de milhares de crianças que estão sujeitas a um ambiente familiar e social completamente insalubre, sujeitas a violência de todo tipo, a abuso de todo tipo, enfim. E para essas crianças, a escola é um refúgio. Não só porque na escola, e principalmente a escola pública, né, a escola municipal, a escola estadual, essas crianças recebem o alimento, mas recebem também o olhar, recebem também o cuidado. Elas participam de um grupo social que é mais ou menos saudável, né? Muito mais saudável, em alguns casos, do que o grupo social que elas frequentam fora da escola. Tá? E a escola, nesse sentido, funciona como o olhar da sociedade sobre cada criança. Porque se a criança não frequenta a escola, ela vai ficar sujeita justamente a esses abusos e essas violências sem que ninguém preste atenção nela, sem que ninguém acione, por exemplo, o conselho tutelar. Né? Na escola se aciona o conselho tutelar. Eu fui gestor escolar, eu fui proprietário, né, com minha esposa, de uma escola na nossa cidade. E a gente acionou o conselho tutelar algumas vezes, né, quando a gente percebia que havia um risco real para a criança no ambiente em que ela estava, e ambiente de classe média, né? Não era nem um ambiente insalubre do ponto de vista da saúde, era um ambiente insalubre do ponto de vista emocional, com riscos de alguns, com risco, inclusive risco social, risco sexual, né?
em relação a crianças pequenas, né? Crianças de 6, 7, 8 anos. Enfim, então a escola, quando deixa de atuar presencialmente, traz a intensificação desse risco para essas crianças. A escola é importante porque é justamente um refúgio possível para essas crianças diante de uma sociedade, de uma família que podem lhe causar muito mal. Ah, Gustavo, mas eu conheço crianças que frequentavam a escola, mas mesmo assim sofriam violências e abusos. Enfim, a realidade, infelizmente, a realidade não funciona do jeito ideal, né? Então, há sempre o risco da violência e do abuso, né? Mesmo quando se presta atenção numa criança. Então, a escola não vai protegê-las simplesmente pela sua existência, mas a escola ajuda a protegê-las, né? A escola não é um campo de força mágico, mas a escola traz um olhar de mais cuidado para essas crianças, né? Então, a escola é necessária nesse sentido, principalmente para as crianças e para os adolescentes em situação de risco social. A escola é muitíssimo importante. E aí, a minha discussão não passa por currículo, não passa por economia, não se trata disso. Quando eu trago esse risco, eu não estou preocupado com... E realmente eu acho que a menor das preocupações, a menos importante função da escola nesse sentido, é a formação intelectual, né? A escola, a função menos relevante da escola nesse sentido é ensinar matemática, ensinar história, inglês. Não se trata disso. É justamente propiciar uma rota de fuga para a criança, né? Então, é essa a função da escola que está em risco, com o possível fechamento das escolas presenciais ou a diminuição das escolas presenciais. Agora, a escola me parece, o fechamento das escolas, o fim do modelo tradicional da escola, me parece também ser uma oportunidade. E aí talvez seja uma oportunidade que esteja mais propícia para que os alunos de classe média e alta a aproveitem. Mas também há um caminho pelo qual os alunos mais pobres podem aproveitar também essa oportunidade. Essa oportunidade consiste na abertura para novas maneiras de educar. Eu tenho alguns mentores, né, intelectuais no campo pedagógico, que são Neil, que são Freinet, né? Neil que propôs aquela escola na Inglaterra, a Summerhill, né? O Celestin Freinet, o Ivan Illich, né, um defensor da desescolarização, o Pierre Bourdieu, né, que fez um estudo sociológico muitíssimo importante e difícil, né, que é a reprodução, no qual ele expõe como a sociedade é reproduzida no que há de pior, no que há de mais agressivo, né, dentro das escolas, com a imposição de violência simbólica dentro das escolas. Tem o John Taylor Gatto também, outro defensor da desescolarização, americano, mais recente, morreu há pouco tempo. E todos esses pensadores esclarecem que existe um currículo oculto nas escolas. Por trás daquele currículo tradicional, português, ou a língua, né, do país, matemática, língua estrangeira, história, geografia, sociologia, filosofia, física, química, etc., existe um currículo oculto. E o currículo oculto da escola tradicional ensina fraude,
mentira, cinismo, ensina tudo que há de pior na sociedade, né? Ensina violência simbólica, ensina opressão, ensina bullying. Isso não é culpa somente do professor, é também do professor, mas não somente. Esse currículo oculto é estrutural, né? Ele faz parte do próprio modelo escolar que nós temos, né? Então, quando surge a possibilidade de uma educação não escolar, porque, vejam, educação e escola são duas coisas que eventualmente podem coincidir, né? Pode haver aí uma coincidência, mas essa coincidência não é necessária, né? Enfim, é possível que haja uma escola que não eduque e uma educação não escolar também, né? Então, escola e educação são coisas diferentes. Quando a gente fala em educação, geralmente no Brasil, assim, na política e tal, a gente está falando de escola, só que não. Às vezes, a escola deseduca, né? Enfim, mas isso é outro debate para outro vídeo. Quando a gente tem um movimento, né, de enfraquecimento do modelo escolar, nós temos aí uma oportunidade. E é justamente a oportunidade de encontrar novos modos de fazer a educação, novos modos de construir a paideia, como os gregos chamavam, a formação integral do ser humano, né? Que envolve um currículo menos compartimentado e muito menos extenso. Um dos grandes problemas do currículo que levam a esse currículo oculto da fraude, da mentira, é a extensão impossível e absurda do currículo, né? Enfim, mas é outro debate. Essa oportunidade me parece surgir justamente e ser possibilitada justamente pela existência da internet, né? Nós vivemos numa nova ágora, nós temos uma nova ágora que inclui uma nova escola, né? O YouTube, por exemplo, o YouTube tem porcaria pra caramba. 90% do conteúdo do YouTube é porcaria. Eu espero que esse vídeo aqui não entre nessa estatística maluca que eu tô dando aqui. Mas 90% do conteúdo do YouTube é porcaria. É gente comendo meleca, enfim, imitando foca, jogando videogame. Mas existe uma proporção, uma parcela de conteúdo do YouTube que é interessantíssima, com conteúdo de qualidade, que ensina história, ensina matemática, química, ensina como fazer um monte de coisas, carpintaria, eletrônica, música. É incrível, né? O YouTube é um repositório de aulas maravilhoso. Eu li uma vez um caso de uma mulher que tinha 3 filhos e não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para comprar um terreno, né, e para comprar os materiais para construir uma casa. Ela queria construir uma casa. E ela não tinha dinheiro para pagar mão de obra, que vocês sabem, quem construiu casa, mão de obra toma metade do valor da construção, né, de uma casa. Então o que ela fez? Ela começou a assistir tutoriais do YouTube de como construir uma casa. E começou a construir a casa dela junto com os filhos. E no final ficou uma casa belíssima, né? Ela aprendeu a construir uma casa, a parte hidráulica, elétrica, alvenaria, madeira, tudo isso assistindo ao YouTube. Construiu sozinha. O YouTube é uma maravilha. E não só o YouTube. Há cursos gratuitos de altíssima qualidade em várias universidades, né? O MIT, o Cambridge, Oxford, inclusive nas universidades brasileiras oferecem cursos maravilhosos, e alguns até mesmo com emissão de certificado, aquela coisa toda, com avaliações, gratuitamente. Nós estamos diante de um novo mundo e de uma nova possibilidade de educação. E em que sentido que as crianças pobres podem utilizar isso também? No sentido de que
uma universidade de Cambridge, por exemplo, era absolutamente inacessível para um garoto morador da Rocinha há 15 anos. Era um sonho inacessível, era uma fantasia. Hoje em dia, ele pode ter o esforço de aprender inglês pela internet, gratuitamente, e com esse inglês começar a assistir a um curso de Cambridge, por exemplo, e sair com certificado, sei lá, em geopolítica, ou no que quer que seja, né? ou em eletrônica, enfim. O que antigamente era impossível. Hoje em dia, a internet torna isso possível. Então, se por um lado, evidentemente, as crianças e os adolescentes da classe alta e também da classe média podem se privilegiar mais com isso, porque afinal terão um ambiente mais propício, provavelmente uma família que entende essa necessidade do estudo, né? Ou não. Né? Cada família é um caso, cada caso é uma família. Mas há também a possibilidade das crianças pobres terem acesso a isso. Afinal, hoje em dia, a partir de agora, a sua escola vai andar dentro do seu celular. Basta você ter um celular, um smartphone, uma rede de Wi-Fi em qualquer lugar, né? Não precisa nem ser em casa, e você pode ter acesso à educação, né? A uma educação não escolar. Então, a escola sai dos muros da escola e passa a englobar o próprio ambiente não escolar. Tá? Enfim, eu estou falando aqui da escola não formal, não tradicional. Enfim, para concluir, a história é dialética. Então, na era do isolamento, as nossas relações se expandem, mas se expandem virtualmente. Né? Nós nos conectamos cada vez mais, justamente porque estamos isolados. Quando ninguém sai de casa, todo mundo vai para a Ágora e todo mundo se encontra na Ágora, na praça, que agora é virtual. Então, não será mais a escola o lugar da paideia. Será a própria rede, que é infinitamente maior, mais ampla, mais rica do que a escola. Então a escola pode até entrar em extinção, mas isso pode significar não o fim da educação, e sim o surgimento de uma nova educação, uma educação mais rica, uma educação mais profunda, mais livre, uma educação que não vai ser mais massificante, que não vai mais ser estúpida e massificadora e com currículo impossível, né, um currículo surreal, mas sim uma educação voltada para cada necessidade de cada aluno. Né? Uma educação realmente individual, uma educação, concluindo, uma educação que vai corresponder às necessidades e às potencialidades de cada criança e adolescente. Obrigado, um abraço.